Estamos de volta com o Esporte Wesley, que hoje já falou de arte marcial, já falou de MMA, já falou de judô, já falou de futebol profissional, já falou de futebol amador, já falou de postura nas academias e tem muito mais este bloco para você. Pois é, ontem Vitória da Conquista correu muito em mais uma edição da Corrida Corisco. Acompanhe. A cidade de Vitória da Conquista sediou no último domingo a terceira etapa do 14º Circuito Corisco de Rua. Nessa etapa nós estamos aí com 50 corredores inscritos, né? A possibilidade de pessoal baixar o tempo do percurso, por causa do clima, né? 50 corredores foram representados por 9 categorias no masculino e 2 categorias no feminino, que fizeram um percurso de 8,5 km. Antes da largada, os corredores fizeram uma roda para agradecer a Deus e pedir proteção para realizar o percurso. O motivo a estar participando das corridas é você estar buscando saúde para você mesmo, né? E estar incentivando os demais cadeirantes que fica às vezes dentro de casa sem praticar um esporte. Eu corro, eu nem viso a prêmios, eu viso a minha saúde. Então eu acho que é muito importante os cadeirantes participar. Faz bem para a saúde, é bom a gente sempre estar participando de atletismo, porque a gente já tem a deficiência, né? E ficar acomodado não é legal pra gente. O Corisco Corredores de Rua de Conquista está há alguns anos investindo no atletismo e atraindo corredores das diversas cidades baianas. A gente vem no intuito de participar e de prestigiar o Grupo Corisco, que é o pessoal pioneiro, né? O pessoal mais antigo na corrida dentro de Vitória da Conquista. A gente vem com esse intuito mesmo, de prestigiar e trazer os alunos. Foi um pouco extensa durante 22 anos praticando ciclismo e graças a Deus eu consegui êxito durante esse tempo e agora é uma nova etapa de vida que é a maratona. Convido todos que estão também começando a incentivar a prática do esporte, que é maravilhoso. Os atletas fizeram um percurso que abrangeu o Colégio Municipal Paulo Freire e seguiram até a Vila Serrana. Muito treinamento durante a semana, volta na Lagoa, na Rio Bahia, tal, aí, treinamento forte para chegar hoje e sair bem. Eu encontrei na corrida uma forma de interagir com amigos. Aqui eu fiz vários amigos e também tirar o estresse do dia a dia, diário. Então, na corrida hoje, eu tenho assim toda a forma de liberdade de expressão que um ser humano tem. Eu consegui adquirir através da corrida. Ela é a maior forma de expressão de liberdade que um ser humano pode ter na vida. As etapas do Circuito Corisco Corredores de Rua, a cada edição, lançam novos atletas representados pelos corredores de Vitória da Conquista e região. Ó, prova! Ele levando! Vitória da Conquista que corre em Samara Dias. Corre muito. Todo final de semana uma corrida, tem uma todo corrida final de semana uma diferente. atividade. Os corredores de Vitória da Conquista, os corredores de rua de Vitória da Conquista estão de parabéns e tomara que permaneçam assim. Logo, logo estarei também nas ruas de Vitória da Conquista dando alguns trotes. Vamos falar de Campeonato Brasileiro? Isso mesmo, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Série D, gente, o Vitória da Conquista não jogou esse final de semana, né? Foi o final de semana de folga da equipe, uma vez que o número de equipes dentro do grupo é ímpar, sempre uma equipe vai estar de fora e aí foi o final de semana que o Vitória da Conquista não jogou, por isso que você não vai ver os gols e não vai ter aí o comentário sobre o jogo do Vitória da Conquista. Na Série B, o Palmeiras continua lá na frente, bem, né, já com 8 vitórias seguidas e vai subir fácil o Palmeiras esse ano. Série A, vamos dar uma olhadinha nos resultados e na classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. Põe na tela. O Botafogo foi ao estádio Mané Garrincha e empatou com o dono da casa, o Goiás, em 1-1. E o Náutico, lanterninha do campeonato, conseguiu empatar em 0-0 com o Atlético Mineiro de Alvino Brito. Já no domingo, o Vasco foi ao Couto Pereira encarar o Coritiba. Um páreo duro para o alvinegro carioca, que venceu o duelo por 1-0. O Santos empatou com o Cruzeiro dentro do Mineirão em 0-0. O Vitória foi ao Pacaembu e perdeu para o Corinthians por 2-0. O Flamengo ganhou do Fluminense no clássico mais famoso do Brasil, o Fla-Flu. 3-2 para o Flamengo com direito à virada e tudo. O Atlético Paranaense empatou com o Internacional de Dunga por 2-2. E a Ponte Preta emplacou mais uma partida contra o Criciúma lá em Campinas. 3-1 e o Bahia
perdeu para o Grêmio. 3-0, o São Paulo perdeu mais uma. Desta vez para a Portuguesa. 2-1 para a Lusa. Cruzeiro está na ponta. O Botafogo vem logo abaixo na segunda colocação. E o Coritiba aparece em terceiro lugar. E o Corinthians fecha o grupo do G4. Os 4 times que, se o campeonato acabasse hoje, disputariam a Libertadores do próximo ano. Mas ainda tem muito chão pela frente. Em quinto lugar está o Atlético Paranaense. Em sexto está o Internacional, seguido pelo Grêmio, que soma agora 19 pontos e está na 7ª colocação. Em oitavo está o Vitória e em nono o Bahia. O Vasco ocupa a 10ª colocação e o Flamengo a 11ª. O 12º é o Goiás, 13º é Ponte Preta e 14º é o Fluminense. O Santos está na 15ª colocação e logo abaixo Atlético Mineiro, que é o 16º. Na zona maldita de rebaixamento estão Portuguesa, Criciúma, São Paulo e Náutico. Tá aí a dupla Botafogo e Cruzeiro. Cruzeiro na frente e Botafogo ainda liderando o Campeonato Brasileiro. Quem perdeu uma excelente chance foi o Coritiba, que perdeu para o Vasco da Gama, Samara Dias. Que coisa boa. Melhorando no campeonato, viu? Vi pedaço do jogo do Vasco ontem e o Vasco está sim melhorando. A tendência é melhorar mais. Fechou com o zagueiro Cris, que deve ser incorporado ao time titular do Vasco da Gama em breve, ou seja, o Vasco da Gama, que começou como um dos candidatos ao descenso, pode aparecer ali no meio da tabela. Eu acho que ainda não tem time para chegar a Libertadores ou até mesmo brigar pelo título, mas já é um time de maior segurança. Segurança que tem a torcida do Flamengo hoje. Primeiro Fla-Flu do novo Maracanã e o Flamengo do Hernandes Brocador, né? Fez de virada, venceu o Fluminense por 3-2 e já respira bem na tabela. O Flamengo vem de grandes atuações e dando um gás. O Flamengo, que também tem novo zagueiro, o Chicão, que era do Corinthians, vai ser integrado a esse time titular que tem muitos ex-corintianos. O Mano Menezes, o Elias, o André Santos, né, vão aí mesclando esse time do Flamengo, que mostra ser um time de chegada. O Flamengo pode sim chegar e aquela coisa, não sou flamenguista não, viu gente? Mas não pode deixar o Flamengo chegar, a gente sabe disso. Assim como o Corinthians, que venceu o Vitória e já está no G4. É um time que temos que abrir o olho. Temos que abrir o olho também os nossos times da Bahia, que estacionaram ali nos 19 pontos, né? O Vitória perdeu para o Corinthians, o Bahia perdeu dentro de casa por 3-0 contra o Grêmio. O Bahia, que fez um ótimo primeiro tempo, mas não marcou. Infelizmente, levou os gols no segundo tempo. O primeiro gol do Riveiros, que machucou num lance de cabeça, e depois da expulsão de Tite, ficou fácil para o Grêmio, que fez mais 2 gols. Eu sei que você está perguntando. E o São Paulo? Eu sei que a perguntinha do dia é do São Paulo. Isso mesmo, a Elisângela quer saber o seguinte: Alvino, o São Paulo amargou a 10ª partida sem vencer no Brasileirão, fora as partidas que perdeu fora do Brasil. O que está acontecendo com o tricolor paulista? O São Paulo, gente, é a maior crise da história de São Paulo. Porque o São Paulo é um dos grandes times do Brasil que não frequenta a parte de baixo da tabela. O São Paulo ficava em crise quando ele estava no meio da tabela. Então é estranho ver o São Paulo assim. Também não sou São Paulino, mas é muito estranho ver o São Paulo nesta situação. Esperamos que possa sair dessa situação. Mas vai sair sem a soberba que tem usado. Juvenal veio a público falar: time grande não cai. Cai sim, porque o Palmeiras está na 2ª divisão, porque o Corinthians já frequentou a 2ª divisão, porque o Atlético Mineiro, que é o maior de todos, frequentou a 2ª divisão. O Vasco, o melhor de todos também. O Vasco já frequentou a 2ª divisão. O Botafogo já frequentou a 2ª divisão. E agora? Ou seja, time grande cai sim, presidente Juvenal. Tem que sim abrir o olho. Tomara que não aconteça com São Paulo, que é um dos únicos que não caiu. Só relembrando, São Paulo, Flamengo, Santos, Internacional de Porto Alegre e Cruzeiro são os 5 únicos que não caíram para a 2ª divisão. E a gente espera que o São Paulo melhore sim seu desempenho no Campeonato Brasileiro e possa sair dessa draga que se encontra, mas esquecendo a soberba. Nossos abraços, Samara Dias. E hoje, especialmente para todo o pessoal lá do Alto Marão. Um beijo para vocês, gente.
Grande abraço a todos vocês e até a próxima semana, às 7h30 da Eu, Alvino Brito e Samara Dias, esperamos por você. Tchau, tchau. Uma ótima semana para todos vocês e até lá.